E olha, agora às 3h39, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição sobre a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Esse tema será debatido com representantes da área da educação. Estudantes compareceram à Câmara, fizeram protestos pedindo a retirada dessa pauta da PEC. E esse tema será debatido agora também aqui no Visão CNN. Para isso, convidamos a deputada federal do PSOL por São Paulo, Sâmia Bonfim, e também o deputado federal do União Brasil, o general Peternelli. Antes de mais nada, bem-vindos e boa tarde. Boa tarde, muitíssimo obrigada pelo convite. Opa, obrigada, boa tarde, gente. Sâmia. De uma próxima eu coloco um, depois outro, para não acontecer isso de novo. Mas, vou explicar um pouquinho das nossas regras, porque a gente tem por premissa aqui no Visão CNN o equilíbrio da fala dos convidados. Então, cada um vai ter cerca de 2 minutinhos para a resposta, para a réplica e depois tréplica. Para que não seja indelicada, interrompa vocês, a gente tem uma sinalização bem clara. Quando o tempo estiver acabando, vocês estão ali respondendo, a minha imagem vai piscar aqui na tela, vou aparecer no meio de vocês dois e aí eu peço, por favor, para que encerrem a última frase, o que estiverem falando, porque de fato o tempo vai ter encerrado. Primeira pergunta, então, vai ser para a deputada Sâmia. Deputada, quais os pontos positivos e negativos, se é que você enxerga os dois, para essa proposta que a gente está falando? Não há pontos positivos definitivamente, Roberta. O governo, quando propõe esse projeto através do deputado Peternelli, mostra mais uma vez que não conhece a realidade das universidades públicas. No início, dizia que a universidade era espaço de baderneiro e bem, veio a pandemia e mostrou que, na verdade, a universidade produz ciência, produz vacina e salva a vida das brasileiras e dos brasileiros. Agora, a parte de um pressuposto de que as universidades estão cheias de pessoas muitíssimo ricas, sendo que os dados, inclusive uma produção científica apresentada por diversos professores e também pelo Andifes, mostra que 70% dos estudantes das universidades públicas brasileiros têm uma renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Claro, estão muito longe de serem pessoas ricas, cheias de dinheiro, que estão usufruindo de uma benesse. E, na verdade, são pessoas que, através das políticas de ações afirmativas dos últimos anos, como é a política de cotas, que, aliás, o governo também é contra, puderam entrar nas universidades e que agora, inclusive, são as primeiras de suas famílias a estarem nesses espaços e que mudam as suas vidas, mudam a vida das suas famílias. E esses estudantes estão em situações muito difíceis nas universidades, também por escolhas do governo Bolsonaro, que implementou cortes seríssimos, em especial na área da permanência estudantil, que é fundamental para esses jovens oriundos das classes mais pobres da sociedade que estão nesses espaços hoje. São estudantes que precisam vender bolo, vender brigadeiro para conseguir pagar suas cópias, para conseguir alimentação, para conseguir se deslocar até as universidades, porque as verbas estão sendo cortadas de maneira proposital pelo governo. No projeto não está claro qual seria a faixa de renda que teria cobrança de mensalidades, mas no projeto apresentado pelos militares há 2-3 dias atrás, está bastante claro que seriam para famílias de até 3 salários mínimos. 3 salários mínimos, deputado Peternelli, não são pessoas ricas, não são pessoas que têm condições de arcar pelas universidades. No projeto vocês deixam claro, o objetivo é privatizar as universidades públicas brasileiras, mas elas vão se manter públicas e vão se manter gratuitas. Deputado general Peternelli, quais são os pontos positivos e negativos que o senhor enxerga na proposta? Os pontos positivos da proposta é que nós vamos ter mais recursos para os reitores executarem pesquisa, desenvolvimento, melhorar as condições de ensino e de educação da universidade pública. O ponto que é negativo é que você não precisaria cobrar de ninguém. Mas, no entanto, aqui mesmo nós observamos no Congresso uma preocupação de que aqueles que têm mais recursos possam pagar mais impostos. E também observando estudos vários em relação ao mundo e da Universidade de Taubaté, que é uma universidade, uma autarquia municipal pública e que é paga mensalidade, eu propus em 2019, essa PEC é 2006 e 2019. Não tem qualquer relação com o governo ou com o estudo de quem quer que seja. Isso é um ponto de vista pessoal e que coincide com outros pontos de vista. A PEC, em síntese,
diz o seguinte: universidade pública, quem pode, paga, quem não pode, não paga. A pessoa que entra na universidade e não tem recursos, ela faz o requerimento, ajunta a documentação e uma comissão, como sugestão, de 2 alunos, 2 professores e 2 assistentes sociais, fazem uma análise e concede a bolsa naquele valor ou não. Não tem ideia de 3 salários, 4 salários, nada disso. Isso é proporcional, e o estudo deve ser realizado pela universidade, proporcional ao custo do curso. Um curso de medicina tem um valor muito além. Um curso de contabilidade ou de administração, um custo muito aquém. E as universidades fazem uma análise concedendo a bolsa para aqueles que não podem pagar. Então, é o preceito de quem tem mais, paga mais. Universidade pública, quem pode, paga, quem não pode, não paga. Bom, vou colocar mais um ingrediente aqui. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, em 2018, indicou o seguinte, que 70,2% dos alunos estão na faixa de renda mensal familiar per capita de um salário mínimo e meio. E a PEC 206 prevê que o Poder Executivo defina qual grupo de estudantes vai pagar ou não a mensalidade. Qual que é o impacto efetivo aos cofres públicos de uma cobrança de mensalidade em universidades públicas? Quem começa respondendo agora é o deputado general Peternelli. Não tem impacto nenhum em termos orçamentários. A proposta visa disponibilizar um maior volume de recursos para que os reitores possam melhorar as condições de pesquisa, de desenvolvimento das universidades. Nesses estudos que nós estamos verificando, é importante concentrar nas universidades públicas, em especial nos cursos mais requisitados, que são os cursos de medicina e engenharia, e dessa maneira procurar equacionar. Um estudo da OCDE, analisando os países que a compõem, de 29 países analisados, 20 cobram a mensalidade pública. Inclusive, todos eles, desses 20, países desenvolvidos, como é o caso da Austrália, do Canadá, da Coreia do Sul, da Espanha, dos Estados Unidos, da França, de Israel, da Itália, do Japão, do Reino Unido. Ainda nós também temos estudos do Banco Mundial que sugere essa atividade. Então, o que eu estou propondo, não tem vínculo com ninguém, é uma ideia que, quando eu ia na universidade, as pessoas comentavam: aqui nessa universidade de medicina só tem rico estudando. Então, era uma oportunidade de você permitir que aquela universidade tivesse mais recursos. E nós estaríamos alinhados com a maioria dos países da OCDE. A pessoa que não pode, por isso que eu não quero falar de faixa de renda, depende muito do valor do curso. E aí, essa comissão, e nós acreditamos numa comissão de alunos, de professores, de assistente social, vão conceder a bolsa adequada para cada um. Volto a insistir, a universidade pública, quem pode paga, quem não pode, não paga, continua gratuito. Deputada Sâmia, sua vez então de responder essa questão, qual que é o impacto efetivo aos cofres públicos de uma cobrança de mensalidade em universidades públicas? Como o próprio deputado Peternelli disse, não há nenhum impacto efetivo à cobrança de mensalidade, mas há um impacto na deturpação no caráter público e gratuito das mesmas. Começa-se assim, a princípio, de forma abstrata, disse que vai cobrar das pessoas mais ricas, sem dizer qual seria a renda dessas pessoas, ainda que haja, sim, esse documento que foi apresentado e endossado pelos militares bolsonaristas, como é o caso do general Peternelli, que indica que essa cobrança seria sobre pessoas que ganham até 3 salários mínimos, talvez para o governo esses sejam os ricos da sociedade. E se de fato estão interessados em fazer com que os ricos contribuam mais, deveriam apoiar a nossa proposta, a proposta que a oposição desde o início do governo vem apresentando,
que é da reforma tributária progressiva, para que os ricos paguem mais imposto de renda, para que tenha a taxação das grandes fortunas, mas eles sempre estão na linha de frente para serem contrários a esse projeto. Deputado Peternelli, para que as universidades tenham mais financiamento, o MEC precisa não mais estar entregue na mão de pessoas que se utilizam de suas verbas para fazer desvio, como está acontecendo hoje com as verbas do FNDE, de ônibus que são superfaturados, de kits robóticas superfaturadas, de escolas fantasmas que são construídas, de desvios de verbas, inclusive de merenda. Para que as universidades públicas sigam sendo financiadas, o governo Bolsonaro precisa sair do governo, precisa ser derrotado agora nas eleições de outubro, porque desde o início ele mostra que tem como projeto, inclusive do ponto de vista ideológico, a destruição das nossas universidades. Não é à toa que nós já estamos no 5º ministro da Educação e nenhum deles teve compromisso de fato com o desenvolvimento desses espaços. O que o senhor está propondo são 2 castas de estudantes. Aqueles que são consumidores e aqueles que são cidadãos, aqueles que fazem do estudo, do ensino, uma mercadoria e daqueles que fazem do estudo um direito. Vocês querem distorcer completamente patrimônios que hoje abrigam milhares de jovens negros oriundos de escolas públicas que mudam as suas famílias, mudam as suas comunidades e desenvolvem o país. Esse projeto não vai passar porque os estudantes, os técnicos e os servidores, os educadores das universidades estão dispostos a defender os seus patrimônios. Vamos para a próxima questão, então. A principal universidade do país, a USP, tem 51,7% de vagas ocupadas por alunos que se encaixam em programas raciais e sociais. A cobrança da mensalidade pode gerar um desequilíbrio nessa porcentagem? Quem responde primeiro agora é o deputado general Peternelli. Não tem, Roberta, não tem correlação nessa proporção. Porque você pode ter uma pessoa que entrou através de uma cota e ela ser uma pessoa financeiramente muito bem mesmo. Não significa porque uma pessoa ela é um indígena, ela tem qualquer correlação, que ela não possa ter recurso. Ela pode ser uma pessoa exitosa. Então, essa proposta não mexe nos aspectos de cota. Ela somente analisa que uma das maneiras para você colocar recurso numa universidade pública, e todos nós temos que buscar que isso ocorra na melhor proporção, é dessa forma. Essa atividade é uma proposta ainda da Comissão de Constituição e Justiça para verificar a possibilidade de análise. Depois é nomeado uma comissão especial. Depende dos partidos indicarem os membros. Depende da análise da proposta. Vai depender de todas as audiências públicas. Vai depender do parecer do relator dessa comissão especial. Depois do parecer, vai depender se foi votado. Vai depender do presidente da Câmara se vai colocar na pauta, se vai ter 3/5 de aprovação no primeiro turno, um intervalo de 5 sessões no mínimo, uma votação em segundo turno, para depois ir para o Senado, para, se tiver qualquer alteração, voltar para a Câmara. Então, essa proposta é uma proposta que eu acho natural num contexto democrático, para que a sociedade possa debater, possa verificar as condicionantes e buscar a melhor solução para a universidade pública, que tem cada vez mais que ter recursos, em especial nessa área de desenvolvimento, de investimento, de pesquisa, que é fundamental para o nosso país. Tempo. Deputada Sâmia, repasso a pergunta para você então. A principal universidade do país, a USP, tem 50% de vagas ocupadas por alunos que se encaixam em programas racial e social. A cobrança na mensalidade pode gerar um desequilíbrio nesta porcentagem? Sem dúvida. Bom, acho que o deputado também desconhece um pouco a motivação da implementação de política de cotas raciais e sociais.
é porque existem questões de desigualdade social, como o racismo, que criam diferenças de oportunidades e de condições para jovens pobres, para jovens ricos, para jovens brancos e para jovens negros no ingresso na universidade pública. Antes das políticas de cotas, de fato, as universidades eram mais elitizadas e eram majoritariamente brancas. Mas hoje, graças a essa política, que inclusive esse ano se completa 10 anos, e que no Congresso Nacional nós vamos precisar discutir a sua renovação e a sua ampliação, como, por exemplo, atrelando a uma política efetiva de permanência estudantil, graças a ela, hoje, as nossas universidades estão repletas de povo, da cara e da presença do povo brasileiro. E um projeto como esse vai na contramão desse avanço que nós tivemos nos últimos anos, porque visa transformar isso que foi uma conquista, um direito de milhares de jovens, numa mercadoria. Visa mercantilizar aquilo que é financiado por toda a sociedade brasileira e que tem um retorno muitas vezes incalculável do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista do conhecimento. O investimento que faz as universidades públicas não tem como cálculo somente a educação desses jovens, mas também os projetos de pesquisa que são desenvolvidos nos laboratórios, os projetos de extensão que são desenvolvidos junto às comunidades no entorno. São temas fundamentais para o desenvolvimento científico da nossa sociedade. A pandemia comprovou isso. Enquanto o governo trabalhava com o negacionismo, eram esses jovens, em especial esses jovens que mudaram as suas vidas, que estão mudando, melhorando a sociedade. A sua elitização, que é a proposta através da cobrança de mensalidades, vai deturpar e tentar passar por cima dessa conquista fundamental para o Brasil. Por isso nós lutamos contra. Deputada Sâmia, considerações finais agora. Vou começar por você, então. Bom, já ficou bastante claro que esse projeto é completamente infundado, porque o próprio deputado admitiu que não traria, de fato, um ganho de recursos para as universidades. Não se trata de justiça social, tampouco, senão seriam, aí sim, favoráveis a uma reforma tributária progressiva que cobrasse mais imposto de quem é rico, de fato, no Brasil. As nossas universidades, 70% são de jovens de classe mais pobres, são pessoas que têm até um salário mínimo e meio de renda familiar per capita. A gente teve uma ampliação do perfil popular e negro das universidades através da política de cotas, elas que precisam ser aprofundadas. Se o deputado tivesse de fato preocupado com a cobrança mais justa dentro das universidades ou dos espaços de ensino, provavelmente estenderia esse projeto para academias militares, por exemplo, que estão de fora, que nesses espaços certamente há muitas pessoas de alta renda, mas com elas o general não se preocupa, mas se preocupa em deturpar o caráter e o perfil das nossas universidades que são públicas, são gratuitas e, portanto, são de muita qualidade e que têm um retorno incalculável para a sociedade. Eu sou cria da universidade pública, me formei na USP, sou servidora da Universidade de São Paulo e eu conheço o DNA de luta e de resistência da comunidade universitária. Por isso eu tenho certeza que um projeto brutal como esse não vai passar. Deputado, suas considerações finais, por favor. Eu vou me concentrar, Roberta, no nosso tema. Vou deixar de abordar as academias militares, porque elas são referências de manutenção do patrimônio, de educação e de uma série de atividades. A minha preocupação é somente com o Estado brasileiro, de ajudar naquilo que é possível. Se nós observarmos, eu já comentei sobre a OCDE, nós estaríamos exatamente o que a Sâmia prevê, que os ricos possam contribuir com mais. Muitas vezes uma pessoa com muito recurso, ela pode não ter nada, porque o recurso está, esse grande patrimônio está numa holding, então você não vai ter como tributar. E no caso da universidade, é uma das maneiras de você executar essa nossa atividade. O próprio editorial do jornal o Globo, de 24 de julho de 2016, faz uma manifestação nesse sentido. A própria OCDE e o Banco Mundial preconizam esse tipo de atividade. Então, o que nós estamos procurando colocar é exatamente isso, que as pessoas que têm recursos possam contribuir de melhor forma, dando mais recursos
para as universidades. Por isso que elas vão contribuir com a universidade. A universidade terá uma renda igual a uma universidade privada, podendo colocar todo esse investimento que vai receber em melhorias da qualidade do ensino dessas pessoas. Assim, universidades como a USP e as federais terão melhores condições nas mãos dos reitores para aplicar adequadamente esse recurso. Muito obrigado. Um prazer estar com você e com a Sâmia. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com a deputada federal do PSOL por São Paulo, Sâmia Bonfim, e o deputado federal do União Brasil, o general Peternelli, que toparam participar desse debate com a gente. Obrigada, até uma próxima, gente.